falar um pouquinho sobre o Moto Z XT165003. Este não é nem o Moto Z Force, nem o Moto Z Play, nem o Moto Z Droid. Ele é um Moto Z convencional. Existem algumas diferenças entre ele e os demais modelos, não vamos entrar nesses detalhes, vamos apenas falar sobre este modelo que nós temos aqui. Aqueles de vocês que estão se perguntando o que é que eu aprontei com o meu LG G5, se você viu a postagem que deixei no Google+, é que eu vendi ele sem querer. Eu havia feito um anúncio dele, desisti de vendê-lo, só que eu esqueci de tirar o anúncio do Mercado Livre. Acabou que uma pessoa comprou, efetuou o pagamento, ele foi identificado, e como eu não costumo voltar atrás em qualquer tipo de acordo ou venda que eu faço, eu entreguei o meu aparelho. E por causa disso, nós estamos aqui com o Moto Z. Esse é um aparelho que foi lançado em 2016, mas continua sendo um bom dispositivo para se adquirir em 2017. Isto porque o Moto Z2 Play apresenta algumas características, como processador e GPU, inferiores ao deste modelo. Além do mais, todos os Moto Mods ou Snaps são compatíveis e intercambiáveis entre todos os modelos da linha Z, o que torna a modularidade deste aparelho bastante interessante, fazendo com que você que adquiriu este modelo no ano passado, ou você que está adquirindo um novo modelo este ano, o Z2 Play, possa fazer o aproveitamento dos Moto Mods ou Snaps que você já tem. Vamos então falar um pouquinho aqui sobre o Moto Z. Nós estamos vendo aqui um aparelho com uma tela de 5,5 polegadas, com 2560 por 1440 pixels, tendo uma densidade de 535 ppi. É uma tela Super AMOLED, portanto tudo que é preto é de fato preto, porque são pixels que não são ativados, sendo a sua tela formada por Gorilla Glass 4. Isso não significa que a sua tela seja à prova de quedas, riscos ou qualquer outro tipo de dano. A tecnologia Gorilla Glass aumenta a resistência, mas não faz com que ele seja à prova de tudo. Motivo pelo qual vocês devem estar percebendo aqui, eu já tenho uma película de vidro. Algo que eu tenho que chamar a atenção de vocês é que a borda do vidro é curva, e por causa disso, as películas de vidro não vão se encaixar perfeitamente aqui. Ainda assim, é aconselhável que você coloque uma película para proteger o seu aparelho. Esse é um dos dispositivos mais finos de sua geração, possuindo apenas 5,19 milímetros de espessura aqui. Ele possui ainda 15,33 centímetros de comprimento e 7,53 centímetros de largura. Ser um dispositivo tão fino acaba trazendo algumas consequências. Uma delas é a câmera traseira saltada, o que pode ser resolvido utilizando-se os Style Shells, que podem ser adquiridos separadamente. Normalmente nesses aparelhos da linha Moto Z vem pelo menos um Style Shell junto com ele. Aqui atrás nós podemos ver os conectores para os Moto Mods, e aqui o Style Shell vai se encaixar por meio de magnetismo, e é interessante você utilizá-lo, porque esta parte de trás aqui, ó, como você já pode ver, é um ímã para impressões digitais. Além disso, a câmera saltada não é uma boa ideia deixar ela desprotegida e colocar o seu aparelho sobre uma superfície sem uma proteção que seja pelo menos razoável. Neste caso aqui, ela não é adequada, porque se nós repararmos, a câmera ela não fica perfeitamente alinhada em altura com o Style Shell. Então, ao colocar o aparelho sobre uma superfície e deslizá-lo, é possível que a câmera acabe riscando. Existem películas que permitem proteger esta parte aqui, mas não há necessidade se você utilizá-lo com cuidado ou se colocar uma capinha protetora, como é o meu caso. Esse Style Shell que veio, ele é formado por um material que parece nylon, né, com uma textura alternada neste sentido aqui, na diagonal, o que deixa o aparelho bastante bonito, porém frágil, já que os cantos estão desprotegidos.
As bordas aqui todas em metal podem ser protegidas com um bumper que já vem junto com este aparelho, ou pelo menos com este aqui ele já veio junto. Então podemos colocar o bumper aqui e as laterais estarão protegidas. Esse bumper ele é de um plástico, é policarbonato, não sei. Eu acho que policarbonato deve ser um tipo de plástico, eu sei que é um derivado do petróleo, né? E ele permite aqui a exposição da entrada micro USB tipo C 2.0, dos botões de energia, de reduzir volume e de aumentar o volume, do microfone com cancelamento de ruído e só. Dessa forma o aparelho continua até que bastante fino, bastante bonitinho ainda. Sem o bumper e sem a Style Shell, esse aparelho tem o peso de 136 gramas. Este aparelho é um dos que possuem leitor de impressão digital mais rápidos que eu já vi. Ele é tão rápido quanto o LG G5, não sei se com os aparelhos um pouco mais avançados ele consegue fazer frente, mas ainda assim é bastante rápido. E uma coisa interessante que nem todos os usuários do Moto Z sabem é que se você mantiver o dedo pressionado aqui, a tela desativa. Se você tocar novamente, a tela ativa já desbloqueada. Esse leitor de impressão digital ele não é um botão, ele é apenas um sensor, portanto não adianta você apertar ele não vai ter função nenhuma apertando. O aparelho vem na caixa com Android 6.0.1 Marshmallow, mas já há atualização disponível para o Android 7.0 Nougat e em breve ele vai receber o 7.1.1. Ele vem com o Google Now Launcher, que infelizmente, não sei para alguns, para mim não faz diferença, está sendo descontinuado pelo Google, então não aguarde atualizações do Google Now Launcher, eles não vão acontecer mais. Se nós deslizarmos o dedo, nós vamos acessar aqui o Google Now, e ele vem com praticamente os aplicativos do Google. Google Play Store, Google Agenda, documentos, apresentações, planilhas, o Drive, enfim. Vem com todo o pacote de aplicativos do Google junto. Vem com pouquíssimas coisas inúteis instaladas, o que deixa boa parte da memória interna, que é de 32 GB, livre para o usuário. Ele funciona com um SIM card do tipo Nano SIM e você pode utilizar na segunda bandeja ou um cartão de memória ou um segundo SIM card. Não é possível fazer a utilização das duas coisas ao mesmo tempo, portanto nós temos aqui uma bandeja híbrida. O Android que roda aqui no Moto Z é basicamente um Android puro com uma outra modificação feita pela Motorola. Basicamente o que nós vemos aqui é o que nós encontramos em um aparelho da linha Nexus, por exemplo. Podemos ver algumas diferenças, por exemplo, em alguns ícones ou na motocâmera, que possui o modo manual. Podemos ativar todos eles aqui para fazer o ajuste direto na tela. O modo automático, que faz um trabalho relativamente bom. O modo de câmera lenta. Temos o modo que permite fazer fotografias panorâmicas. E temos o modo de vídeo, que permite fazer gravações em até 4K. A minha queridinha, como vocês sabem, é o Full HD a 60 FPS e ele faz o trabalho muito bem. Para acessarmos as configurações, basta deslizar o dedo da esquerda para o centro e vamos acessar aqui as configurações para a câmera. Eu quase me esqueço de mencionar, a câmera traseira
é de 16 megapixels com abertura de f1.8 e a câmera frontal possui 5 megapixels. Um dos detalhes da câmera frontal, que se encontra aqui, é a presença de um flash aqui na parte frontal. Portanto, em situações de baixa luminosidade, é possível fazer aquele selfie bacana utilizando o flash da câmera aqui. Nós temos aqui na câmera traseira também flash, só que dual flash, então flash dual tone. A saída de som ocorre apenas por este ponto aqui, porém ela é adequada para a maior parte das coisas que nós precisamos ouvir. Nada muito alto, nada que vá conseguir deixar alguém surdo, mas suficiente para conseguir ouvir aquilo que for necessário. A câmera não apresenta uma qualidade muito boa em situações de baixa luminosidade, apresentando bastante ruído na minha opinião. Aqui uma outra situação com um pouquinho mais de luminosidade, ainda assim com bastante ruído. E aqui as situações com luminosidade adequada. Eu consigo notar nas cores mais claras uma tendência a um rosado meio estranho aqui. Essa daqui é minha casa, acreditem em mim. A parede não é rosa, mas ela está aparecendo ali dessa forma. Ela tem uma tonalidade um pouquinho mais rosada aqui no vídeo do que aqui na tela de fato, mas ela tende para um rosadinho. Ainda assim, a imagem da câmera é muito boa quando ela está com uma iluminação adequada. Como nós sabemos, fotografia é luz, é captura de luz, então quanto melhor a luz, melhor vai ser as imagens. Ninguém vai querer tentar fazer uma fotografia legal no escuro. Então aqui nós estamos vendo alguns exemplos de fotografias que eu tirei. Aqui nós estamos vendo o LG K5, que logo em breve eu vou fazer também um unboxing e review dele. E aqui uma imagem que eu capturei lá em Marechal Cândido Rondon. Não houve tratamento de imagem aqui no modo manual, eu fiz os ajustes na hora. Ela está um pouquinho melhor a imagem aqui na minha tela do que aqui no vídeo. Mas é possível ver aqui a nuance de transição das cores entre o amarelo alaranjado até uma tonalidade azul rosácea aqui na ponta. E o verde, que não está tão intenso assim aqui na minha tela como está aqui no vídeo. Portanto, a imagem vista aqui no dispositivo, ela está adequada, está de acordo com o que eu vi naquele dia. Infelizmente aqui na imagem da gravação talvez elas estejam um pouquinho mais saturadas, mas elas não estão de acordo com o que eu vi naquele dia. E isso realmente me impressionou. Nós temos aqui neste aparelho embarcado um chipset da Qualcomm, o Snapdragon 820, rodando a 1.82 GHz. É um quad-core com GPU Adreno 530. A bateria deste aparelho é de 2.600 mAh, ela não é muito adequada para usuários muito hardcore. Eu me senti como um usuário do iPhone, tendo que conectar o meu aparelho de 1 a 2 vezes por dia para dar alguma carguinha. Então, se você é um usuário hardcore, talvez seja bom você ter o Snap de bateria da Incipio, né? O Incipio Off-Grid. Existem outros snaps de bateria criados por outros fabricantes também. Mas se você for um usuário moderado, você vai chegar ao final do dia tranquilamente com o seu smartphone. É que eu sou um usuário que foge à curva de normalidade. Esse aparelho possui sensores de proximidade que permitem ativar a mototela simplesmente aproximando-se da tela do smartphone. Ela vai apresentar as notificações na mototela e desta forma nós não teremos notificação por LED aqui. Além disso, existem coisinhas bem legais que a Motorola coloca nos seus smartphones. Por exemplo, utilizar frases personalizadas para ativar o seu assistente de voz. Desta forma, mesmo com a tela desligada ou bloqueada, é possível ativar o nosso Moto Z com a frase personalizada: "Oi, gatinha". Para evitar que hajam interrupções durante a nossa gravação, eu desativei a internet, então dessa forma não vai ser possível ativar o Google Now
pelo nosso comando de voz, Oi Gatinha. Existem outras coisinhas interessantes que a Motorola colocou aqui, como por exemplo, ativar a câmera, mesmo com a tela desligada. Chacoalhando. Posso ainda girar a câmera para a câmera frontal. E alternar novamente para a câmera traseira. É possível ainda acionar a lanterna e desativá-la. Existe ainda o recurso de identificar quando alguém está olhando para a tela antes dela desligar. Então, após 15 segundos, que é o que eu configurei para o meu aparelho, a tela tende a desligar. Por outro lado, enquanto eu permanecer olhando para a tela, ela permanecerá ativada. Algo que me deixou bastante desconfortável em relação ao Moto Z é o fato de não haver aqui nos tiles, ou por algum motivo sumiu, o tile de sincronização. Não é possível ativar e desativar a sincronização aqui. Ele não existe. É necessário para isso vir nas configurações, contas, encontrar a conta, por exemplo, o Twitter, e aqui ativar a sincronização. Conta por conta, inclusive. Outra coisa que apresentou problema para mim, eu tenho o Windows 10 no meu notebook, e por meio de um cabo USB tipo C, que não acompanha este modelo que eu tenho aqui, eu precisei adquirir um outro, ele não reconhece o meu aparelho no computador. Não importa o que eu faça, não há reconhecimento. Eu não tenho como transferir dados do meu aparelho para o computador, nem vice-versa. Somente com o Moto Z isso está acontecendo. Com todos os demais aparelhos, há uma conexão perfeita, quase que imediata. Outra coisa que me desagradou também, não aparece aquele menu onde eu posso escolher se eu quero transferir arquivos, apenas carregar. Quando eu conecto o meu cabo USB ao computador, ele automaticamente vai para o modo de carregamento. Pode ser um problema no software, pode ser um problema de driver, embora eu já tenha atualizado todos, e por enquanto eu não encontrei uma solução para isso. O Moto Z XT1650, ele tem o bootloader possível de ser desbloqueado e é possível fazer root também. Este aparelho não vai ter nem bootloader desbloqueado, nem root sendo executado, porque ele está à venda. Eu adquiri ele apenas para mostrar aqui no canal e falar um pouquinho sobre ele, e deixar bem claro que ele é um aparelho que ainda vale a pena. Embora seja um modelo lá do início de 2016, ele vale bastante a pena ainda agora no ano de 2017. Primeiro, porque é um Android praticamente puro, portanto, ele com certeza vai receber atualizações ainda este ano e talvez ano que vem. Segundo, com certeza haverá suporte de ROMs customizadas para ele, mesmo depois que ele deixar de receber suporte da Motorola. E terceiro, o preço dele não está salgado nem tão proibitivo como são dos tops de linha do final do ano passado e deste ano. Então, é um aparelho que continua valendo a pena. Na minha opinião, ele vale a pena até mais do que o Moto Z2 Play, pelas configurações do chipset e da GPU dele. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou dele, compartilhe, vai me ajudar muito, não te custa nada, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá então.